Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você contou que é menor de idade, que vive com seus pais e é sustentado por eles, inclusive foi criado num lar cristão e agora entende que não deve congregar numa denominação religiosa, como aquela que seus pais frequentam, e gostaria de congregar somente ao nome do Senhor. Mas os seus pais exigem que você os acompanhe à igreja que eles frequentam. E também deixaram muito claro que você está proibido de escutar o que diz o Mário Persona. E aí você quer saber o que fazer. Bom, a resposta é até mais simples do que você poderia esperar. A resposta é a seguinte: obedeça aos seus pais. Simples assim. O que você acha que faria o Filho de Deus, Jesus, que veio a este mundo e teve aqui também o seu tempo de criança e de adolescente? Mesmo sendo Deus e homem, ele precisou aprender algumas coisas, e obediência era uma delas. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5, versículo 8. Uma passagem que toda criança ou adolescente cristão deveria ter num quadro na parede é a seguinte: e desceu Jesus com eles, com José e Maria, para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 51 e 52. Era-lhes submisso. Esse é o papel de um filho. Pelo que você disse, os seus pais são cristãos, e a primeira direção nos caminhos do Senhor que você recebeu foi dada por eles, independente do grau de entendimento que eles tiveram nisso. Foram eles que fizeram como a mãe de Moisés fez, diante da ameaça de perder o seu filho Moisés e ter o seu filho morto, afogado pelas águas do rio, que o faraó mandou que jogasse as crianças no rio para afogar. O que a sua mãe fez? Tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Êxodo 2, versículo 3. Ela não jogou o filho no rio, ela colocou num cesto e betumou ou impermeabilizou esse cesto para impedir que as águas mortais do rio Nilo chegassem ao bebê. E ela não jogou lá no meio, pôs na margem também para ficar vigiando. A irmã de Moisés ficou vigiando. E foi esse também o objetivo dos seus pais. Seus pais também calafetavam uma parede de separação entre você e a morte eterna, usando o betume e o piche do ensino da palavra de Deus e das orações. É isso que eles fizeram até hoje com você, porque eles amam você. Você hoje é o que seus pais quiseram que você fosse, um cristão protegido da má doutrina e das perversões do mundo. Se os seus pais fossem feiticeiros, ou ateus, ou pagãos, adoradores de alguma falsa divindade, eu não estaria dizendo a mesma coisa para você, que você deveria honrar e obedecer seus pais, mas eu continuaria dizendo que você deveria honrá-los. Existe uma diferença aí. Citando o Antigo Testamento, Paulo escreveu aos Efésios assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6, 2. Lá no Antigo Testamento, essa promessa era de vida longa e próspera e tudo mais. Para o cristão não tem essa promessa de vida longa, mas tem uma promessa de se livrar dos problemas. Essa faz parte, ficar livre de problemas quando honra o pai e a mãe. E aos Colossenses, Paulo escreveu: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. Então uma coisa é honrar, outra coisa é obedecer. Não são a mesma coisa. Eu honro o presidente do país por causa da posição dele como autoridade sobre mim, mas eu obedeço apenas naquilo que não entrar em conflito com a palavra de Deus. Se ele mandar eu matar o meu vizinho, eu não vou fazer isso. O mesmo vale para os pais, caso eles venham a ordenar algo que levaria um filho a pecar. Aí sim o filho continua honrando o pai, mas deve desobedecer a ordem que eles dão. Depois de emancipados e ou casados, os filhos já não devem obediência aos pais, já que constituíram uma nova unidade familiar na qual o marido é a cabeça e, portanto, a autoridade. Ou se você é um filho maior de idade, emancipado, você é a cabeça do seu lar, ainda que esteja lá esperando a sua cara metade. Mas apesar de não ser mais uma questão de obediência, depois de emancipado, continua sendo uma questão de honra.
Os pais devem ser honrados independente de serem bons ou maus. O princípio aqui é o mesmo que rege a nossa relação com as autoridades que estão sobre nós, seja no governo, na escola, no trabalho, mesmo quando isso nos traz danos e sofrimentos. Lembre-se de que se Jesus, o Criador, era submisso a seus pais, que eram suas criaturas, por que nós acharíamos que poderíamos fugir a esse princípio de reconhecer e honrar a autoridade? Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. 1 Pedro 2, 17 a 19. A Bíblia ensina que os filhos sempre devem ouvir e considerar os conselhos dos pais. E uma boa para você entender isso é o livro de Provérbios. Leia Provérbios, é um bom livro para isso. Porque o natural é que os pais tenham maior experiência de vida, mesmo aqueles pais incrédulos, eles têm experiência maior do que os filhos. Então, em questões como educação formal, saúde, cuidados, é sempre bom ponderar o que nos ensinam nossos pais. E como você teve o privilégio que poucos têm de ter nascido num lar cristão e ter sido educado nas Sagradas Escrituras, não considere isso de pouca importância, não. É muito importante. Talvez por seus pais terem proibido você de assistir os meus vídeos e ler os meus textos, a minha reação natural fosse para fazer essas coisas, que dizer a você que para você continuar fazendo isso, a revelia de seus pais. Mas não, jamais. Uma das características dos últimos dias é que haverá homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães e ingratos. 2 Timóteo 3,2. Desobedientes a pais e mães. Você certamente não deseja isso para si, não é mesmo? Deus estabeleceu uma ordem na criação, e esta ordem inclui a obediência à autoridade. Um dos sinais do caos em que se transformará este mundo é a queda das estrelas descrita em algumas passagens do livro de Apocalipse. Quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou os astros e as estrelas no céu para governarem os dias, a noite, e nós seguimos esse governo todos os dias, o governo do sol, da lua, das estrelas, para termos uma vida saudável, bem ordenada. Até os marinheiros seguem as estrelas para achar o rumo dos seus navios, os aviadores, os pilotos também. Em Apocalipse, a linguagem é simbólica, e ali estrelas representam aqueles que estão em posição de autoridade. Quando as estrelas são destronadas, caem do céu, só resta o caos e a anarquia. A ordem que Deus estabeleceu começa com Deus, Cristo, o homem e a mulher, vindo abaixo deles. Isso não significa ordem de importância, mas ordem hierárquica. Os filhos, os netos também vêm nessa sequência. Na escola, no trabalho, também tem uma ordem que deve ser respeitada entre professores e alunos, patrões, que são senhores na Bíblia, e empregados, chamados de servos na Bíblia. Enfim, em todas as esferas da sociedade nós encontramos essa ordem, porque nós temos presidentes, juízes, delegados, policiais, professores. Sempre existe alguém a quem eu deva me sujeitar. Não quer dizer que, quando fala que Deus e Cristo, abaixo de Deus, Cristo, não quer dizer que Cristo não seja Deus, mas aí é a questão de ordem na terra, da vida aqui nesta criação, uma ordem apenas. Para a ordem no lar e na igreja, Paulo escreve o seguinte: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. 1 Coríntios 11, 3 e Efésios 5, 22 a 24. Pelas outras passagens, como filho adolescente, você já percebeu que está na ponta de baixo dessa pirâmide, na base dessa pirâmide, na extremidade inferior dessa pirâmide, e talvez você não tenha nem mesmo um irmão mais novo para exigir respeito dele. Mas sempre existe a possibilidade de você comprar um cãozinho, e aí governar sobre ele. Mas voltando ao que ensinam as Escrituras, uma boa ideia seria você se submeter aos seus pais como a palavra de Deus ordena
que as mulheres crentes se submetam aos maridos incrédulos. Lá diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. 1 Pedro 3, de 1 a 2. Alguns pontos importantes desta passagem, você deve lembrar que, apesar de ser dirigida às esposas, ela vai servir para você também como princípio de submissão. Primeiro, a mulher deveria enxergar a sua submissão não como algo que estaria fazendo para com o marido, mas para o Senhor. Então, quando você obedecer seus pais, faça isso pensando no Senhor. Ali diz: sejam submissas como ao Senhor. O segundo ponto é que ela faria isso por reconhecer o senhorio de Cristo, ou seja, o poder do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa própria vontade na ordem que Deus estabeleceu na criação. A arma mais poderosa que você tem para mostrar a seus pais que está levando muito a sério a palavra de Deus será pelas suas atitudes para com eles. Eles exigem que você os acompanhe aos cultos da igreja que eles frequentam, mesmo você sabendo que ali há muitas coisas erradas? Obedeça a seus pais. Deposite a responsabilidade na conta deles. De você, Deus irá cobrar a obediência a seus pais. E deles, a obediência à palavra no modo e lugar onde devem congregar como cristãos que professam ser. Eles estão sendo responsáveis por você ir lá com eles, mesmo você sabendo que é contrária, a maneira que eles fazem isso é contrária às Escrituras. Talvez você alegue que ir aos cultos e ficar vendo os erros cometidos ali, ou a má doutrina pregada pelo pastor, só irão aumentar o seu sofrimento. Eu concordo que irão aumentar, mas não seria exatamente isso que estava previsto para os que desejassem andar em fidelidade para com o Senhor? Embora os seus pais sigam esse caminho pelo entendimento que eles têm do que seja seguir a Cristo, ou talvez pela falta de entendimento deles de como o cristão deve congregar, você também tem a mesma consciência para com Deus dentro do entendimento que o Espírito Santo lhe deu recentemente. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. 1 Pedro 4, 14 a 16. Então eu volto a dizer a você: obedeça a seus pais. Não se preocupe, que o Senhor saberá livrar você dos erros e enganos que possa ver ou ouvir nos cultos. O Senhor consegue fazer com que entre por aqui e saia por aqui. Felizmente você terá a sua Bíblia com você e poderá aproveitar aquele momento para se ocupar com a palavra de Deus diretamente vinda dele, sem passar por aquele homem que ocupa o púlpito. Deus lhe dará crescimento, pois nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, 7. Eu e outros irmãos crescemos na fé sem assistir os vídeos desse tal Mário Persona que você falou aí. Você tem a Bíblia, você tem o Senhor, você é habitado pelo Espírito Santo, então você está muito bem equipado e assessorado, muito bem acompanhado. Se os seus pais foram específicos quanto ao nome do autor dos textos e vídeos, como parece ter sido o caso, existem muitos outros autores que congregam ou congregavam ao nome do Senhor, de quem você pode ler o ministério. Existem também outros irmãos fazendo um trabalho semelhante com textos, áudios e vídeos, e muitos deles conhecem a Bíblia até muito melhor do que eu. Os seus pais pensam estar agindo corretamente e buscam o seu bem, não tenha dúvida disso. Eles apenas não entendem. Mas ao menos eles estão preocupados sim com a sua vida. Manter você afastado do mal. Eles acham que o que eu falo faz mal, é errado, tal. Então tudo bem, se eles acham isso, amém. Mas eles estão fazendo isso por preocupação, por amor de você. Como filho menor e dependente, você deve se sujeitar a eles, obedecê-los e honrá-los. Quando eu tinha 24 anos, eu era recém-convertido e eu já estava casado. Eu estava congregando com os batistas nessa ocasião, depois de ter ficado cerca de um ano indo à missa, já convertido, indo à missa, eu já era convertido a Cristo, já tinha certeza da minha salvação pela fé, mas eu
Aí me converti e comecei a ir à missa, porque eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, ou cristão ou protestante. Então, onde falava de Cristo? Na missa, então eu ia à missa. Mas aí eu saí, comecei a congregar com os batistas, e aí numa visita que eu fiz à minha cidade natal, que é Limeira, onde hoje eu moro, eu soube dos irmãos que congregavam somente ao nome do Senhor, aqui na minha cidade. E também que era nesse lugar que a cabeleireira da minha mãe congregava. Aí então eu pedi à minha mãe se ela poderia ligar para a cabeleireira e pedir o endereço dessa igreja que ela frequentava. Eu queria conhecer, estava curioso. Aquilo já soou um alarme na cabeça da minha mãe, que era católica, era muito católica, e ela ficou preocupada com o meu pedido. Ela falou assim: filho, continua indo na igreja batista, vai. Até o padre falou que está tudo bem você ir na igreja batista. Ela ficou preocupada comigo e ela foi consultar o padre quando eu saí do catolicismo e comecei a reunir com os batistas. Mas ela vai naquele lugar, não vai num lugar onde ninguém conhece, né? Para ela ir a um templo de uma religião que todos conhecem, isso tinha uma certa segurança, era mais seguro do que ir a uma reunião sem nome. O que também é errado falar uma reunião sem nome, né? Porque ali existe um nome, o nome acima de todo nome, o nome ao qual nós estamos reunidos, o nome do Senhor Jesus. Além disso, como em Limeira, essas reuniões começaram lá nos anos 70, com um grupo de jovens cabeludos, o povo dizia que aquele pessoal levava maconha na Bíblia e se reunia para fumar. Olha só, era essa a ideia que as pessoas tinham. Bem, a minha mãe acabou cedendo à minha insistência, ligou para a cabeleireira, amiga dela, fui a uma reunião, achei um verdadeiro tédio comparado aos cultos evangélicos que eu estava acostumado. Porém, alguns meses mais tarde, o Senhor me mostraria, pela palavra, que eu deveria estar congregado no lugar onde Ele colocou o seu nome no centro de tudo, e não numa denominação religiosa, com um pregador, um pastor à frente. Anos mais tarde, os meus pais, minha mãe e meu pai, também estariam convertidos e também congregando ao nome do Senhor Jesus, até que partissem para a presença daquele que os salvou. Mas antes disso, eles chegaram até a construir um salão para as reuniões que aí passaram a prezar tanto, passaram a apreciar tanto. Então, não subestime o que o Senhor pode fazer com seus pais. Prepare-se para surpresas. Submeta-se aos seus pais agora e ore para que eles se submetam à palavra de Deus depois. E o Senhor é poderoso para dar entendimento a eles também. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.